Spin Selling, anatomia de uma venda que não pode ser perdida. Eu vou te fazer 3 perguntas e quero que você pense em cada uma antes de continuar assistindo esse vídeo. Primeira, quantas vendas seu time perdeu este mês para um concorrente que era mais caro e pior que você? Segunda, quantas propostas foram entregues com tudo certo, escopo, preço, prazo, e o cliente simplesmente disse, vou pensar, e nunca mais respondeu? Terceira, e essa é a que mais dói. Quantas vezes você investiu em marketing, gerou leads, colocou o time para atender e no final do mês olhou para o seu faturamento e pensou, onde está escapando? Por que eu estou perdendo dinheiro? A resposta não está no seu produto, muito provavelmente não esteja no seu preço e nem tampouco no seu marketing. A resposta está em uma coisa que ninguém te ensinou, a estrutura da conversa que acontece entre o primeiro contato e a decisão de compra. Existe um método testado em mais de 35 mil ligações reais que muda completamente esse jogo. E eu vou te mostrar na íntegra como funciona. Direto ao ponto, sem rodeios. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te entregar aqui o ouro. Olha só, antes de começarmos, quero te dar algumas orientações para que você aproveite ao máximo o conteúdo dessa aula. Primeiro, assista esse vídeo pausando, para que você absorva todo o conteúdo aqui ministrado. Segundo, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias, para que não fique nenhuma dúvida. Terceiro, anote tudo o que você julgar importante, para que nunca mais esqueça. E quarto, pratique. Pratique e pratique mais. Só assim você fixará o aprendizado desse conteúdo. Então, vamos começar? E eu quero começar falando com você sobre o diagnóstico. Se você assistiu até aqui, é porque pelo menos uma daquelas 3 perguntas que eu te fiz ainda há pouco te pegou e pegou de jeito. Isso é bom. Significa que você está pronto para ouvir algo que a maioria dos vendedores, gestores comerciais ou empresários nunca ouviu. Vou começar dizendo algo que pode parecer duro, mas é a verdade. A maioria das vendas não é perdida na proposta, é perdida na conversa que acontece antes da proposta. Você já parou para pensar por que 2 empresas com produtos parecidos, preços parecidos e mercados parecidos têm resultados de vendas tão diferentes? Não é sorte, não é carisma, não é o vendedor tem jeito para coisa. Não é nada disso, é método ou a falta dele. Aqui é onde a história realmente fica interessante, porque em 1988, um pesquisador chamado Neil Hakan publicou um estudo que demorou 12 anos para ser concluído. Ele e sua equipe analisaram mais de 35 mil ligações de vendas reais em 27 países, com empresas de todos os tamanhos, vendendo todo tipo de produto e serviço. E o objetivo era descobrir uma única coisa. O que os vendedores que fecham mais fazem de diferente daqueles que perdem mais vendas? E a resposta mudou tudo o que se sabia sobre venda até então. Hakan descobriu que os melhores vendedores não eram os mais carismáticos, não eram os que falavam mais, não eram os que tinham os melhores produtos. Eram os que faziam as perguntas certas, na sequência certa e no momento certo. Ele chamou esse método de Spin Selling. E essa sigla, Spin, representa 4 tipos de perguntas que, quando usadas na ordem correta, transformam completamente a dinâmica de uma conversa comercial. Vamos entender então. S, Situation. P, Problem ou problema. I, Implication ou implicação. E N, Need Payoff ou simplesmente necessidade. Eu sei que isso pode parecer simplesmente teoria, mas eu vou te mostrar nos próximos minutos como cada uma dessas 4 etapas resolve um problema real que você enfrenta no seu dia a dia. E no final, você vai entender por que seu time perde vendas que não deveria perder. Então vamos começar pelo S, Situation Questions, ou simplesmente perguntas de situação.
E eu vou ser bem direto com você. Esse é o estágio onde a maioria dos vendedores erra e erra feio. Perguntas de situação são perguntas de contexto. Quantos vendedores você tem no time? Qual sistema de CRM vocês usam? Como funciona o processo de atendimento hoje? Qual o ticket médio? Etc, etc, etc. São perguntas necessárias. O grande problema é que a maioria dos vendedores faz só isso. E faz demais. Você já entrou numa reunião comercial onde o vendedor passou 40, 50 minutos perguntando sobre a empresa, o faturamento, o time, o processo, o sistema. E quando acabou a reunião, o cliente simplesmente disse: manda uma proposta para eu analisar. Mas você sabia que o cliente nunca mais ia responder. Isso aconteceu porque o vendedor tratou a reunião como uma entrevista de coleta de dados. Ele recolheu informações, mas não criou nenhuma conexão com a dor real do cliente. O cliente sentiu que estava simplesmente preenchendo um formulário, não tendo uma conversa comercial. A regra de Rackham é clara: faça o mínimo de perguntas de situação possível, o suficiente para entender o contexto. O resto você descobre nas próximas etapas. O erro mais comum aqui é o vendedor que chega sem ter feito pesquisa prévia, sem ter feito o dever de casa. Se você pode descobrir algo no LinkedIn da empresa, no site, no Google, não pergunte. Use o tempo da reunião para o que importa: descobrir a dor real. E é exatamente aqui que entra o segundo estágio: perguntas de problema. Aqui é onde a venda começa de verdade. É aqui onde 80% dos vendedores falham sem saber. Perguntas de problema são perguntas que revelam o problema, que revelam a dor. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. O cliente não te conta a dor real na primeira resposta. Ele te conta a dor superficial, a dor da ponta da língua, a dor que ele preparou para dizer a qualquer vendedor que perguntar. Então você pergunta a ele: quais são os seus principais desafios? E ele diz: estamos buscando aumentar as vendas e melhorar a eficiência. Isso não é uma dor. Isso é uma frase de LinkedIn e para você é inútil. O cérebro humano faz isso por economia cognitiva. Não é mentira, é simplesmente preguiça cerebral. Para chegar na dor de verdade, você precisa forçar a especificidade. Suas perguntas precisam exigir que o cliente pare, pense e vá para um lugar concreto. Veja a diferença. Vou fazer primeiro da forma errada. Então seria algo mais ou menos assim: você está perdendo vendas? A resposta do cliente seria genérica: sim, sempre. Essa resposta é automática e inútil para você. Agora eu vou fazer da forma correta. Veja como tudo muda. Olha só, pergunte assim: das últimas 10 propostas que seu time apresentou, quantas efetivamente fecharam? E das que não fecharam, você sabe em que momento exato o cliente desistiu? Foi após o preço, após a reunião ou ele simplesmente sumiu? Agora você tem um número, um mapa, uma localização do problema real. Agora, outra pergunta errada: como você lida com a concorrência? Resposta do possível cliente: é tranquilo, nós temos nosso diferencial. Veja só, essa é uma resposta de vitrine e nada te ajuda a evoluir na conversa de venda. E agora, da forma correta: quantas vezes nos últimos 3 meses você perdeu uma venda para um concorrente que era mais caro que você? Você chegou a entender o que ele disse que fez o seu cliente aceitar pagar mais? Olha só, vendedor, agora sim, você está descobrindo se o problema é de posicionamento de valor ou é um problema de preço. A regra de ouro das perguntas de problema é esta: nunca aceite a primeira resposta como a dor real do cliente. A dor verdadeira vem na segunda, terceira, na quarta pergunta. Agora eu vou te mostrar a estrutura prática para você aplicar ainda hoje. Primeira pergunta de problema é a pergunta de superfície do problema. Você pergunta algo do tipo: o que mais te incomoda hoje na sua operação comercial? Depois da primeira resposta, faça uma pergunta que force o cliente a trazer um exemplo real. Algo do tipo:
Me dê um exemplo concreto do que aconteceu esta semana. Não um conceito, mas sim uma situação real com um cliente específico que você atendeu. Agora vamos trabalhar a especificação da resposta que o cliente te deu. Nesse caso, você pode perguntar algo do tipo: nesse exemplo, o que exatamente você sentiu falta? Foi processo, ferramenta, treinamento, perfil do lead, etc. Na sequência, faça uma pergunta de problema focada na quantificação. Pergunte algo parecido com: isso acontece quantas vezes por semana? E para cada vez que isso acontece, quanto você estima que deixou de vender? Quando o cliente te dá um exemplo real, com nome de cliente, com número de frequências, com estimativa financeira, ele acabou de entregar a dor de verdade que ele sente. Mas revelar a dor não é o suficiente. O cliente pode reconhecer o problema e ainda assim achar que não é tão urgente assim. E é aqui que a maioria das vendas morre. Não por falta da dor, mas por falta de urgência. E é aí que entra o terceiro estágio. E esse é o mais poderoso de todos: a implicação. Perguntas de implicação são as perguntas que destroem a objeção. Vou pensar, antes mesmo dela surgir na conversa. E o princípio por trás delas é brutalmente simples. As pessoas não agem por prevenção, elas agem por dor iminente. É o mesmo motivo que faz uma pessoa ignorar um check-up anual por anos e marcar o cardiologista no mesmo dia que sente uma dor no peito. O vendedor comum fala de solução. O vendedor com maestria fala de prejuízo. Em vez de dizer, nossa solução resolve isso, você faz o cliente calcular o custo de não resolver. Veja um cenário real. O cliente disse que o time demora 2 a 3 dias para responder os leads que chegam, de forma errada e sem implicação. O vendedor diz, isso é um problema, nossa solução resolve isso com uma automação. Porém o cliente retruca, sei, mas por enquanto dá para controlar manualmente mesmo. Ou seja, o cliente minimizou o problema e o resultado, venda perdida. Agora vamos ao cenário com implicação, feito da forma correta. O vendedor fala, você demora de 2 a 3 dias para responder. Quantos leads chegam por semana? O cliente pode dizer algo em torno de uns 80 a 100. E o vendedor, estudos mostram que leads respondidos em menos de 5 minutos têm 21 vezes mais chances de conversão. Dos 80 que chegam, quantos você acha que já compraram do concorrente enquanto te esperavam? O cliente possivelmente vai dizer, provavelmente a maioria. O vendedor então diz, quanto você investe por mês em anúncios para gerar esses leads? O cliente pode dizer algo em torno de 10 mil. O vendedor responde. Então, se nada mudar nos próximos 6 meses, quanto em investimento publicitário será desperdiçado em leads que esfriaram? O cliente vai pensar muito e então dizer, mais ou menos uns 60 mil. O vendedor, e em faturamento perdido, considerando o ticket médio de cada cliente que poderia ter fechado contigo, quanto você está perdendo? O cliente então vai dizer, cara, passa dos 300 mil fácil. Olha só, nesse cenário hipotético que eu criei aqui, o cliente não está mais pensando em dá para controlar. Ele está olhando para um buraco de quase R$500 mil. A estrutura das perguntas de implicação é sempre a mesma. Levar o problema para o futuro e para o dinheiro. Então, o primeiro ponto é quantificar. Pergunte algo do tipo, isso acontece quantas vezes por semana? Na sequência, vamos tratar da consequência direta. Diga, e o que acontece com os leads, clientes, quando isso não é resolvido? Agora, fazemos a projeção no tempo, falando alguma coisa parecida com, se a situação continuar assim nos próximos 6 meses, o que isso significa em números para a sua empresa? Nesse momento, vamos conectar com investimento, falando algo do tipo, quanto você já investe para gerar resultados que estão sendo desperdiçados hoje?
É aqui que precisamos expandir para o emocional, perguntando, além do dinheiro, o que isso causa internamente no time? Frustração, cobrança do sócio, perda de confiança. Essa quinta pergunta é a mais poderosa e a mais ignorada, porque ela leva o cliente para além do financeiro, ou seja, ela leva o cliente para o estado emocional, porque as pessoas não compram só por lógica, elas compram quando a dor financeira se junta com a dor emocional. A pergunta de implicação não pressiona, ela ilumina o que já está acontecendo, mas ninguém quer olhar. E quando o cliente sente o peso do problema, algo muda dentro dele. Ele para de dizer depois e começa a pensar agora, mas ela ainda não pediu a solução. Ele só está sentindo a dor. É aqui que entra o último estágio. E é o que separa um vendedor que empurra a solução de um vendedor que faz o cliente pedir pela compra. Perguntas de necessidade. Agora vem cá, eu quero falar com você que conseguiu chegar até aqui. Porque aqui está uma coisa mais contraintuitiva de toda a venda. Você não deveria ser quem apresenta o valor da solução, mas sim o cliente deveria se apresentar esse valor. A maioria dos vendedores comete o erro fatal nesse ponto. Depois de ouvir a dor e ampliar a consequência, eles saltam para a apresentação. Nós temos exatamente o que você precisa. Nossa solução faz isso, isso, isso e aquilo outro. E no momento em que você diz que tem a solução, o cliente se coloca em posição de avaliação. Ele passa a duvidar, comparar, questionar o preço. Você virou um vendedor, não um consultor. Perguntas de necessidade invertem isso completamente. Em vez de você dizer o quanto sua solução é boa, você faz o cliente descrever o valor da solução antes de você apresentá-la. O princípio psicológico é poderoso. As pessoas acreditam no que elas mesmas dizem, não no que você está dizendo. Então, se você diz, minha solução vai aumentar suas vendas em 30%, o cliente logo duvida. Se o cliente diz, se eu resolvesse isso, minhas vendas aumentariam pelo menos em 30%, ele acabou de vender a solução para si mesmo. Veja na prática como acontece. O vendedor diz, você me disse que perde leads por demora no atendimento e que isso custa mais ou menos R$300 mil por semestre. Se você conseguisse responder 100% dos leads em menos de 5 minutos, o que isso mudaria no seu faturamento mensal? O cliente possivelmente pode te dizer, cara, mudaria tudo. Pelo menos uns 40% desses leads avançariam no meu funil. O vendedor então pergunta, e desses 40% a mais, isso representaria quanto em receita nova por mês? O cliente possivelmente irá dizer, olha, facilmente uns R$50 mil a mais todo mês. Então o vendedor diz, e se existisse uma forma de garantir essa resposta automática e qualificada para cada lead, valeria a pena implementar? O cliente, com certeza, possivelmente é disso que eu estava precisando. Olha só, o cliente pediu a solução, você não empurrou nada. A estrutura é dividida em 3 passos simples. Primeiro, conectar com a dor já revelada. Tipo, você me disse que reticências, e daí você traz a dor específica com números. 2, projetar o cenário resolvido. Se isso fosse resolvido, o que mudaria concretamente no seu negócio? E deixe o cliente falar. 3, confirmar o valor. E uma solução como essa valeria a pena buscar? Faria sentido implementar na sua empresa? Agora a regra de ouro. Nunca apresente sua solução antes do cliente descrever o valor de ter o problema resolvido. Porque quando ele verbaliza o impacto financeiro, a venda deixa de ser sobre preço e passa a ser sobre oportunidade. Olha só, para você que chegou comigo até aqui, vamos ao resumo geral. Então vamos juntar tudo aqui. Perguntas de situação te dão um contexto, mas você faz o mínimo possível.
Perguntas de problema revelam a dor real, não a superficial, o que o cliente sente, mas não sabe descrever. Já as perguntas de implicação ampliam o custo de não agir, fazem o cliente sentir o prejuízo no bolso e na emoção. Perguntas de necessidade fazem o cliente pedir a solução, porque ele mesmo já descreveu o valor de resolver o problema vivido. Isso não é teoria, é a estrutura que os vendedores top 1% usam em todas as conversas. E a diferença entre um time que aplica isso e um time que não aplica não é 10 ou 20% de conversão. É o tipo de diferença que muda o faturamento de uma empresa no trimestre. A pergunta que fica é: seu time comercial tem método ou está atuando apenas no improviso? Porque improvisar custa caro, custa venda que parecia certa, custa propostas não fechadas, custa lead que esfria, custa o tempo do seu vendedor, o dinheiro do seu marketing e a paciência do seu cliente. Se o seu time está perdendo vendas que não deveria perder, não é falta de talento, é falta de estrutura. E estrutura se constrói com método. Por isso que aqui na R1 Group, a gente implementa esse método dentro da rotina comercial da sua empresa. Diagnóstico, treinamento, processo, acompanhamento, enfim, a estruturação completa do seu funil de vendas. Então, não perde tempo não. E já marque uma sessão estratégica 100% gratuita. Você vai ter 1 hora de análise profunda sobre o seu negócio comigo ou com algum dos meus especialistas. Tudo sem custo, sem compromisso. A gente senta, olha para a sua operação comercial e te mostra exatamente onde o dinheiro está escapando e como fazer para resolver. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Marque agora, porque cada dia que você adiar é mais uma venda que seu time vai perder para um concorrente que talvez tenha menos produto que você, seja mais caro, seja menor, porém tem mais método. Eu sou Rodrigo Oliveira, da R1 Group. Te vejo no próximo conteúdo. Boas vendas, fique com Deus, fique na paz.